que o humano tem de tão especial que faz com que vocês fiquem no campo deles? A gente domina a alma do humano, o corpo energético do humano, a energia, o pensamento, o sentimento do humano. E quais são as causas dessa dominação? Que o humano não serve para nada a não ser viver na terceira dimensão, dominado completamente na quarta, separado, dividido. Então, mesmo o humano ignorante que está na Terra, ele tem acesso à quinta e sexta dimensão com facilidade. Inconsciente. Domínio da quarta dimensão é nosso. O domínio que para o humano é inconsciente, para nós é consciente. Nós sabemos o que fazemos. Vocês não sabem, não lembram. Além de esquecer, recusam o acesso ao inconsciente. Temos acesso a tantas informações de outros planos dimensionais que quem escolhe continuar ignorando não se autorresponsabiliza pela sua própria vida. O humano não é essa besta não que ele tava falando. Eu fui humano, eu convivi com humano. Na mesma dimensão tem seres totalmente diferentes. Não existe isso de estou com medo de um ser dominar o meu campo. Entrevistas cósmicas. Desmistificando a mediunidade. A gente tá aqui com o Fábio. Ele já tá com algum ser que vai nos comunicar algo, conversar com a gente. Fábio faz parte da TTC, comigo, Camila. E a gente começou esse projeto de desmistificação da mediunidade. Ele vai estar enquanto canalizador, trazendo os seres. Eu posso perguntar quem é você? Camila, hoje eu ainda não tô com você. Eu acabei de conversar com você e eles foram. Desapareceram. Talvez porque tivesse mais de um e não tinha um específico ainda pronto. Pronto não, preparado agora. Eles estavam rondando a tarde toda, vamos dizer assim, agora é de noite e não tem. É um horário extra de gravação. Mas se fizer uma contagem, vai aparecer. Eu acho que tem algo a ver com sentir as energias, o campo, para ver o que vem hoje. Como é que você talvez esteja, né? Porque comigo não vem nada. Tá, eu vou fazer uma contagem de 5 até 1 para sincronização e algum ser parecer. 5, 4, 3, 2, 1. Tem dois. Um desencarnado e um que eu não consigo identificar entre uma entidade e um arquétipo. E uma segunda contagem, a gente já sabe quem vem, né? Um já se apresentou comigo, eu já senti. Um desencarnado, meio. Um desencarnado sábio, talvez essa palavra, de algum mito. Veio bem um senhorzinho, um vozinho, um preto velho, não sei a definição, mas ele já se apresentou pra mim, pelo menos, não. Vou fazer uma segunda contagem. Pode ver que na câmera eu já dei uma mudadinha assim na cara, já foi ali quando eu recebi, certo? Ele se apresentou pra mim. Eu vou fazer mais uma contagem de 5 até 1, para que fique claro o ser que vai se comunicar primeiro. Comigo daí agora. Isso é com você. Depois a gente, quando ele vir, ele vai complementar o que se apresentou para mim, ele vai complementar a informação. Mas vou focar, vou direcionar inicialmente a canalização para o Fábio. Depois eu trago algum aspecto da canalização também. Eu vou contar de 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Tá em ansiedade aqui. Ansiedade no ar. Não é do menino aqui, não. Quem que tá com ansiedade?
Não sei se é você ou o outro. Tem um outro na fila ali, né? Aquele que quer falar. É você que tava comigo agora, né? Sim. É. Você tava com uma tranquilidade, só tipo, ah, eu vou falar, mas pode deixar, podem passar na frente. Eu chego na minha hora de falar. Foi assim que eu senti você. Pois é, tem alguém ansioso. Não era? Não. Você quer é, trazer esse alguém ansioso? Ele quer falar antes. Quer falar antes? Tá bom, então a gente já fala com você. Tudo certo? Tô aqui. Tá bom, eu vou fazer uma contagem. Tá de ladinho. O quê? Vou tá de ladinho. Tá bom, Vamos vamos sair assim. aqui do moço. Tá, eu vou contar de 1 até Tá 3. incorporando, não? De 1 até 3, você fica de ladinho, o Fábio retorna e eu faço mais uma contagem pro senhor. Tá, de 1 até 3. 1, 2, 3. Você tava ansioso, amigo? O que vocês querem comigo? Porque foi vocês que me chamaram. Como que a Eu gente não te tive chamou? fila porcaria nenhuma. Vai que você entrou numa fila que você não sabia pra que era e agora tá aqui. Por que me chamaram? Não, Vocês vai me que chamaram. você entrou numa fila Sim. e não sabia pra que era e agora está aqui. Será que não foi isso? O que vocês querem? Não vou responder. Não sei. Você sabe quem você é? Sei, não vou falar agora. Deixa você descobrir. E por que você tava ansioso então? Já que Eu não você queria falar. Tava na garganta, não lembra que eu não queria falar? tava ansioso pra não querer falar. É uma ansiedade ou tem alguma coisa na sua garganta? Dá uma olhadinha ali se tem alguma coisa na sua garganta. Que às vezes não é que você não quer falar, é que você não tá conseguindo. Já viu se tem algum ser na sua garganta? Vou fazer uma contagem e você dá uma olhadinha. Vamos nós que ocupamos seres. Não vai ter um ser aqui. No máximo tem o meu grupo. Tá, vamos ver então. grupo Vou fazer tem uma todo contagem de estar na sua garganta? Claro. Então ele São pode ser. meus chefes, Ah, tá. Os seus chefes podem estar na sua meus garganta. superiores, meus ancestrais, minha Todos eles? rainha. Ora, Todos eles, então? Mas por que eles estariam na sua garganta, então? a palavra é controle, mas para vocês é acompanhamento amoroso dos meus superiores. Acompanhamento amoroso. E você sente que precisa de acompanhamento? Você é uma criança? Nós somos uma família, nós somos um grupo, nós temos uma mente muito mais ligada aos nossos do que vocês, meros humanos que estão desconectados. Greats? Os Greats? Não, 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 você não vai saber. Não vou deixar. Tá bom, Vou barrar a tua leitura. tá bom. Quem é o ser que tem esse poder mental? Não tem poder mental. Você que tem o poder de Tsila. Não tô no teu campo, tô no do Fábio. Ah, então o Fábio vai me ajudar. Então, o Fábio já sabe quem sou. Tem. Só que daí, quer que eu haja segundo o meu arquétipo? Não, você age como você quiser. O que vocês querem de mim? O que eu tô fazendo aqui? Tem algo relacionado à autorresponsabilização. Tem. E você não se autorresponsabiliza. Passei pro Fábio antes que tem. Ele não passou pra você. Toda Você tá aqui? entrevista vai ter. Sim, você tá vai ser sobre- aqui. Sim, você tá aqui porque tem algo em você sobre autorresponsabilização. Se você não assume a sua vida, parece. Porque nenhuma raça faz isso. Então nós assumimos Um grupo, a responsabilidade da nossa raça, do nosso grupo. mas não enquanto indivíduo autorresponsável. Não é questão de indivíduo, é questão da família, do grupo. Do chefe, do bando, da tribo. Você só existe porque existe um grupo? Chato, né?
É chato falar assim, né? Parece que ela tem que saber o meu arquétipo para ela conversar, porque se ela não sabe, eu não gosto das perguntas, mas bom, eu não tenho que gostar de porra nenhuma. Só existe a hierarquia. Hierarquia respeitada, porque nós nos formamos a partir da hierarquia, nós existimos a partir da hierarquia. E nessa hierarquia tem muitas disputas, Tem, combates. tem. Ou a forma de amar de vocês é na porrada, basicamente? Ela descobriu. Sim. Tem. Quer falar como é que você descobriu? Sem citar o nosso nome? Quais são as nossas características? Vai falando, eu vou dizer se a gente, o nosso grupo é assim ou não. É para vocês, tudo é meio igual. Tudo age da mesma maneira, né? É arquétipo, é formatado, é não sei o quê. Cada arquétipo tem sua essência e a sua forma de agir. Mesmo pertencendo a um grupo inicial, cada arquétipo se coloca em uma posição, quase que uma posição social, uma posição de ocupação, de função. Então, a mesma linha de arquétipos tem características diferentes, grupos diferentes de mesmos arquétipos. Tá, e daí? Vocês estão na linha de frente, na disputa, no combate? Ou são científicos? Eu tô no combate, mas já cansei. Você quer partir para o lado científico? Ou quer sair de vez de onde você tá? Não quero nada, não tenho desejo. Eu tenho que seguir a regra da hierarquia do meu grupo, as normas. Tô aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas é para ter alguma vantagem sobre vocês, sobre o velhinho, sobre a humanidade. Vocês, draconianos, se veem só enquanto ganha ou perde. Só existe isso, ganhar ou perder. Essa disputa é se eu ganho, alguém perde. Alguém tem que perder para eu ganhar. É uma constante busca por energia de uma forma mais crua, talvez, essa energia. Vocês vão vão ficar à mostra. Fábio vai permitir que eu fique à mostra para você corrigir o alvo. Fábio vai fazer a contagem em 3, 2, 1. Já mudou, já sou o chefe. Meu subalterno, sim, exalava ansiedade. E nós não chegamos a esse nível de Ah, raça citada por você. draconianos. Sim. Nós somos guerreiros, poucos, muito poucos científicos. Gostamos de poder mental, mas mais pela força. Gostamos de descarte, ironia, ter prazer em lidar com raças tão inferiores. Existem tantas no universo que são fracotes na mente, no físico. Não quero estar aqui também. Fale porque ela partiu. De 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Esse corpo aqui não é agradável. Que não tem neste corpo. Que não... Frio o suficiente. Tamanho pequeno. Fraco. Mutante. Nós sempre somos fortes.
Terreiro. Vocês têm domínio de alguma raça? Ou muitas raças? Tentamos ter de muitas, temos de algumas. Vocês e os Greys estão sempre trabalhando pra gente. Os Greys têm medo de vocês? Dessa força? Tem. Os draconianos são seus chefes, aparentemente. O que vocês deixam ali ser chefes? A forma mais comum dos répteis se apresentarem, quais são? Não tem o que estávamos falando. O Não tem nosso uma grupo forma se apresentou assim. Como é que um humano vai ser entrevistado num planeta com outra civilização, raça? E a pergunta é a seguinte: como é que os humanos, a forma mais comum dos humanos, é com medo? É se sentindo um vermezinho inferior, ridículo, limitado? É um ser que nem sabe que tem medo? É um ser completamente excluído do universo? Qual que é a forma do humano? Depende do humano, depende do grupo do humano, depende da consciência do humano. Geralmente se apresenta como um idiota perdido, diríamos nós, os reptilianos. E com medo, preferência da gente. Muitos humanos se apresentaram no seu planeta? Nem, Nenhum teve coragem? não, a gente levou eles como escravos. Ah, então foram levados como escravos. Não foram naturalmente. Os humanos não viajam por aí? Vocês nunca perceberam humanos viajando por aí? Os da Terra são ignóbeis. E os fora da Terra? Esses a gente não quer contato, Por que não quer contato? porque estão em outra dimensão e nós não alcançamos. Eles estão em dimensões mais sutis dos humanos fora da Terra? E vocês estão na Terra ou vocês estão de passagem na Terra? A Terra nossa. A Terra de vocês? Ah, claro, os primeiros habitantes eram vocês. É isso? Os primeiros habitantes. Então, uma forma não comum, mas uma forma que o humano conhece. Um dinossauro? Seria uma das formas? Quarta dimensão. Domínio quase total dos planos da Terra. Ali que vocês... Não interessa. Não, ali que vocês trabalham na quarta dimensão com os humanos astrais, os desencarnados, que são... Os idiotas. Sim, são Quase felines. inúteis. Mas Produzem energia. é com eles que vocês têm contato com os humanos encarnados? Ou vocês têm contato direto com o humano encarnado? Precisa de um intermediário? Alguém que já teve um corpo de humano? Ou vocês conseguem lidar por vocês mesmos sendo desencarnados? A gente tá dentro de vocês, praticamente com cada um desse planeta. Sim, Não mas... precisa de intermediário, não. Então, tá dentro... Você é tudo escravo. Mas então não precisa de intermediário. É contato direto. Todos nós temos intermediários. Então, Nós tem temos 300, 3.000, 4.000. Então, tem um Ah, intermediário. intermediário, a família que já deixou o corpo físico. E tudo que desencarna é o nosso intermediário, ajuda. Então, auxilia. Empregado. O que o humano tem de tão especial que faz com que vocês fiquem no campo deles? Porque deve ter alguma coisa especial ali. Gostaríamos de saber. Porque senão vocês Estamos estariam no pesquisando planeta agora. de vocês mesmos, né? Não estariam ocupando um corpo que é inútil. Nós estamos no nosso planeta, é vocês que não estão no Não, mas planeta no corpo de vocês. Estariam no corpo de vocês. Não Estamos em ocupando. nosso corpo. Nosso corpo, estamos mais do que vocês ainda. E Mas dominamos a dentro do- dimensão que estamos. Dentro do corpo do humano também. Claro, Isso é em quarta dimensão. claro. O humano em quarta, então está no corpo do humano de quarta dimensão. E como isso interfere no corpo de humano de terceira dimensão? Já que
É o mesmo humano. A gente domina a alma do humano, o corpo energético do humano, a energia, o pensamento, o sentimento do humano. E quais são as causas dessa dominação? Porque ele não sabe que está sendo dominado, então ele não percebe as causas. Ele quem? O humano nem se dá conta do domínio. Essa é a intenção de vocês, que não devem nem se dar conta que está sendo dominado. Assim vocês conseguem um aspecto maior de energia? Cheio de preconceito nessas falas. Preconceito é nosso, não é de vocês. Vocês são bobos e ignorantes. Então, conceitos antecipadamente, somos nós que introduzimos na mente de vocês que o humano não serve para nada a não ser viver na terceira dimensão, dominado completamente na quarta, separado, dividido e totalmente separado das outras dimensões. Porém, tentamos, através do humano, cavalgar a besta animal que é humano para acessar a quinta e a sexta dimensão. Essa estratégia funcionou alguma vez? Através dos sonhos, das energias, nos alimentamos. Vocês já testaram a quinta e sexta? Através de estímulos de vocês, sim, através de dados, energias, um pouco de informação, conseguimos recuperar de outras dimensões. Então, mesmo o humano ignorante que está na Terra, sendo vocês, ele tem acesso à quinta e sexta dimensão com facilidade. Inconsciente. Mas tem acesso. E vocês também não têm um inconsciente com esse acesso? A gente domina tudo isso, não separa mais. Mas é o domínio de quarta. E o de quinta e sexta que vocês querem acessar. O que tem? Será que não está no inconsciente de vocês? Pode ser? Então, vocês já tentaram acessar o inconsciente de vocês? Para que não precise do humano, não dependa do humano, mas sim acesse por vocês mesmos a quinta e sexta? Se o humano tem essa capacidade, que é uma besta sendo vocês com certeza têm. Tem muito mais que isso, possivelmente. O que o humano faz para acessar outras dimensões? Precisa da gente, senão não acessa P nenhuma. Então, se não fosse a gente, o humano não acessaria nada. Então, nós usamos do humano para acessar e o humano usa a gente para acessar. Ele acha que precisa da gente, do incentivo, do estímulo. Em que aspecto o humano precisa de vocês para acessar a quinta e sexta dimensão? Dê um exemplo. Nos sonhos, nos momentos que o humano está inconsciente, com o campo aberto, nós já ocupamos o humano, entramos com nossa aparelhagem no corpo energético, fazemos ele sonhar dentro do sonho, ele viajar imaginando coisas. A imaginação e a criatividade do humano se torna mais sutil, como vocês chamam, para nós mais ampla, vai mais longe. A gente, com nossa aparelhagem, recebe os estímulos do qual este corpo inconsciente do humano está trazendo para nós de outras dimensões. Se não fosse nossa aparelhagem, nosso acompanhamento, o humano estaria lá zumbi em cima do corpo, assim, na quarta dimensão, sendo estudado pelos Greys somente e pelos desencarnados, obsessionado, obsediado. Então, vocês são parceiros que facilitam o acesso do humano na quinta e sexta dimensão. Acreditamos que sim, parceiro, mas na verdade utilizamos o humano. Não, vocês É utilizam. uma besta de carga aí para levar mais longe. Mas vocês já pensaram ou vocês já se tornaram visíveis para alguns humanos para que essa parceria seja mais efetiva? Porque em parceria, já que o humano tem acesso à quinta e sexta dimensão a partir de vocês, eles teriam essa parceria e vocês teriam esse acesso mais simplificado? Já tentaram essa parceria? O humano não é racional, é um idiota, inconsciente, incapaz de saber quem é. Então é como vocês conversarem com o coelho. Não dá.
não tem capacidade de discernimento com ele. Vocês não têm capacidade de discernimento. Vocês são completamente dominados mentalmente, energeticamente na quarta dimensão. Para que tentar se apresentar para alguém que não compreende a nossa raça, não entende o nosso corpo, a nossa civilização? Que ignora, ignorante mesmo. Na quarta Capaz. dimensão alta, os que já estão mais equilibrados na quarta dimensão, vocês têm acesso a essa dimensão? Quase. Vocês não têm acesso a essa dimensão ou vocês não tentaram este contato para humanos que estão na quarta dimensão alta? Esses não querem colaborar com a gente. O que faz com que eles não queiram colaborar? Ignorância, devem ser poucos. Estão perdendo uma oportunidade. Será que eles têm acesso a outros corpos também, por eles mesmos? Todo humano pode fazer isso, mas se não souber, se não tentar, se não for levado, inspirado, incentivado, manipulado, conduzido por aparelhagens, não vai. Como é instalada essa aparelhagem de vocês? Nos sonhos, mas especificamente na audição do humano? Imaginação. A imaginação. A imaginação e criatividade do humano já responde a isso. Nós estimulamos isso através dos sonhos. Sonhos orientados, conduzidos por impulsos eletromagnéticos e ondas eletromagnéticas de informação, energia e estímulos hormonais. Essa criatividade, em que âmbito, em que patamar de criatividade? Porque ela pode ser estimulada, mas é uma criatividade que é limitada, vem que não tá de acordo com a capacidade humana, porque é muito superficial essa criatividade, que permite sonhar, mas não agir. É a criatividade que estou dormindo, estou sonhando sobre minha vida perfeita, mas não estou conseguindo tomar ação, atitude para ter essa vida que eu sonho. Claro, a programação é inconsciente. É o Claro. sonho da vida, não a vida. Conseguimos agir porque nós somos o inconsciente do humano. Nós estamos no plano do inconsciente para o humano. Para nós é o nosso plano consciente. Se é o inconsciente do humano, então é o humano que criou vocês. Não tem criador. Alguém que cria a outro. Todo mundo. Todo mundo é É criador. eterno, infinito. Segundo vocês. Não tem criador. Tem criação criativa sempre. Nossa raça é uma grande criação nossa, um desenvolvimento nosso. Você acha que nós criamos vocês criaram a gente? Não tem essa. Se você é um inconsciente do humano, Não é? se é do humano, está no inconsciente. Mas a permissão para estar no consciente foi a partir do humano. É o seguinte. Tem um clube. O clube é nosso. Nós dominamos o clube, temos a presidência, escolhemos lá se vai ter música, se vai ter esporte. Os humanos vão se encontrar lá com a gente e vão trabalhar pra gente nesse clube. O domínio da quarta dimensão é nosso. O domínio que para o humano é inconsciente, para nós é consciente. Nós sabemos o que fazemos. Vocês não sabem, não lembram. Além de esquecer, recusam o acesso ao inconsciente, tornar-se consciente do plano da realidade quadrimensional de consciência. Portanto, para nós é fácil, para vocês é uma utopia. Para vocês são zumbis, mortos-vivos, robozinhos nossos. Zumbis, mortos-vivos. Como é que esse vai criar nós, esses zumbis mortos-vivos de quarta dimensão, cheio de... Esses são os desencarnados? Não, esses são vocês, o corpo energético de vocês na quarta dimensão. Achei que ela era mais inteligente. Lembrava das coisas. Nenhum humano tem seu corpo energético para si, mas um arquétipo domina este corpo energético.
a partir da ignorância, a partir do que o humano ignora, em ver outros planos dimensionais. O humano escolhe não ver outros planos dimensionais, ele escolhe ceder o corpo energético dele para um ser ocupado, para um ser dominar este corpo. É uma escolha do humano, ignorar. Se ignorar é uma escolha, parabéns. Vocês fazem uma escolha muito boa pra gente. Pra gente, pros Greys, pras outras raças que você citou aí. Perfeito. Para nós é benefício, lucro. Essa escolha era inconsciente há um período atrás. Só que hoje temos acesso a tantas informações de outros planos dimensionais que quem escolhe e continuar ignorando não se autorresponsabiliza pela sua própria vida. Então o réptil só está trazendo um aspecto do que é a vida humana. Exato. Vive como um animal instintivo, ignorando quem se é, suas capacidades. Por isso nós aproveitamos as capacidades que vocês deixam disponíveis energeticamente, psiquicamente pra gente. Nós não somos iguais a vocês, portanto aproveitamos o que vocês têm de disponível, mas sequer lembram, utilizam ou ignoram deliberadamente, como você falou. Só uma dúvida: vocês já chegaram a ter contato ou alguma relação rápida com humanos que estão levemente conscientes? O grupo de vocês, só se existem esses humanos, como foi essa relação, se foi rápida? Levemente conscientes, depende do que você está falando, porque Levemente ou conscientes, vamos colocar conscientes. os que estão implantados, nós temos domínio total. Sim, mas os que não Quem estão. tem consciência, Mas, não há contato, mas você não. não há interesse, nem nosso, nem da parte deles, provavelmente. Mas vocês enxergaram esses conscientes em algum momento? Para não ter interesse nesses conscientes? É só saber, eles existem ou não existem humanos conscientes? Só para saber, porque aqui tá todo mundo apavorado que não tem nenhuma consciência. Só saber, existem humanos conscientes, só que eu não tenho acesso. Não faz parte do meu grupo. Não quero, eles não querem. Você está pedindo Só perguntar se. réptil, chefe de grupo, Não tô pedindo. a dar a sua opinião sobre se existem humanos conscientes ou se já vimos humanos Sim. conscientes sem implantes na quarta dimensão. Tem seus implantes. Ah, tem implante dos outros. Então, ó, tem outras. O consciente não. Porque Esse é isso é não. um robôzinho. Continua sendo robozinho. Você tem alguma coisa para falar para os humanos robôs? Gratidão. Gratidão. Tudo que é crença, adoração, medo, pavor, culpa, pecado, ignorância, orgulho, não perdoar, né? Raiva, ódio, esquecimento, ou querer se encaixar nas regrinhas e muito mais. Tudo isso nos faz viver através de energias, de hormônios, de sensações que transformamos em dados, informações, transformamos em combustível para a nossa existência. Portanto, vocês são grandes parceiros de outras raças, mais densas que vocês, nível energético, porém, enquanto consciência, vocês não têm praticamente nenhuma. Vocês vivem do inconsciente de regras, programações. E assim é perfeito para as outras raças da quarta dimensão. Então, nós agradecemos por esse tipo de colaboração.
Gratidão pela comunicação, pelo contato e pela troca que a gente teve. Esse corpo é bem desagradável. Não consegui nem reagir. Fique muito bem aonde você deseja estar. Eu vou fazer uma contagem para você sair do campo do FAP. De 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Fábio, respira. Ele saiu completamente do campo. Tá saindo, Tá tá? saindo. Eu vou fazer uma contagem, que é essa mesma contagem. Não tá ok. Tem o senhorzinho ali, que É chato, é pesado, não lento, tava é bem. arrastado, na verdade. Tá. Dá uma respirada só. Toma uma. Eu acho que ele vem por você agora. Tá bom, só. Vou fazer a contagem, então. De 5 até 1. E eu vou trazer o senhorzinho. 5, 4, 3, 2, 1. Ô, mano, é tudo bobo mesmo, né? Ele tá achando que você tá achando que é engraçado. É tudo bobo, tá tudo dormindo. O humano é tudo bobo assim. Mas ele acha que o humano é bobo. O humano se faz de bobo. O humano tá dando a mão pra ele. O humano. Nossa, oh, me arrependo todo. O humano não é essa besta não que ele tá falando, não. Ele que não consegue se amar. O humano se ama também. Ele tem. O humano tá um pouco inconsciente. Ele tá um pouco desacordado também. Mas ele é. O humano não é essa besta não que ele tava falando. Eu fui humano. Eu convivi com humano. Tem uns mais bobinhos, sim, desacordados, bem no automatismo. Mas tem uns humanos bem legal. Aqueles humanos que sabe viver. Que sabe que a vida é boa. É boa com as suas. Com esses seres, eles não sabem. Esses seres estão com raiva, que querem amor, mas não conseguem. Eles vão pro campo do humano, vão pro corpo do humano. Indo pro corpo do humano, eles querem receber amor. E o que o humano tem que fazer quando percebe que algum amigo, algum próximo, ou ele mesmo tá com um ser denso, ele tá com um ser pesado? Ele tem que acolher, tem que abraçar, tem que dar amor. Dando muito amor, esse ser, esse aí, réptil, ali, esse réptil, vira uma lagartixa. Não, com muito respeito. Com muito respeito. Porque todo ser merece amor. Não tem que desprezar. E quem tá vendo essa raiva, esse ódio que o réptil tá trazendo, não tem que ficar com raiva. Não tem que ficar com medo. Porque se ficar com medo, com raiva, vai alimentar mais esse réptil. Tem que Ele falou que tem um monte de ser dentro dos outros humanos, não? Tem que se juntar com os outros seres ali, que todos os seres darem amor pra ele. Porque se juntar, mais ser dando amor ainda, ele não fica denso, ele não fica bravo. Ele vai saber quem ele é. Ele não vai ficar com esse peso. Porque o menino falando aí, ele não tava conseguindo canalizar direito. Ele tava segurando, mas não é um segurar, uma densidade. Ele vai sair todo doído agora depois dessa. Perdão. Ele vai sair todo doído depois dessa canalização. Parecia que tava brigando com alguém, mas não, era só canalizando o réptil. Mas o ser só quer amor. Ele não quer desgraça. Ele não quer coisa ruim. Ele não é coisa ruim. Ele é coisa boa. E se o ser desse? Esse bicho aí, que parece um bicho feio. Ele parece um bicho feio, mas ele não é. Se esse ser que parece um bicho feio fica meio que visível pro humano, ele quer amor, ele não quer disputa, ele não quer porrada. Que um ser desse vai querer porrada? Ele só aprendeu.
Ah, ele é brabo assim porque ele só levou porrada na vida. Por isso que esse réptil aí é todo grandão. Ele aprendeu na porrada. A vida dele foi levar porrada com o grupo, com os, os que geraram ele, que não sei se ele chamou de pai e mãe, porque eu não sei se eles têm isso, que nem humano tem um pai e mãe, que gosta desse pai e dessa mãe. Não sei, pensa só. Agora, o humano que tá vendo isso. Um ser que nem um réptil. Esse réptil aí. Que não tem um pai. Não sei se tem pai, mas parece que não tem pai, não tem mãe que nem humano. Não tem pai, não tem uma mãe que dá amor, não tem um pai e uma mãe que dá atenção. Não tem uns amigos que abraça, não tem uns amigos que tomam uma cerveja, descontrai, conta uma piada. Tu acha que um ser desse não vai ficar uma coisa ruim? Porque é um ser cheio de ódio. E tu tem aquele amigo, aqueles cara meio chato assim, que ele não tem amor, que nem esse ser. Então, nós humanos, eu já fui humano, né? Hoje eu considero ainda que sou humano. Mas se o humano julgar o que tá vendo este ser, não é coisa boa. Se o humano vê um negócio desse aqui, sei lá onde vai estar isso, e julgar que um ser tem um ser do mal dentro de mim, um ser que faz umas coisas ruins assim, é só um ser que quer amor e não tem amor. E humano, esse negócio que vocês falaram de autorresponsabilização, autoconhecimento, vocês falaram, falo sempre aí. Assim que o humano vai conseguir amar um ser que nem esse. Porque também não é fácil amar que é alguma coisa ruim, assim, que não é uma forma é fedida, sabe? Tu vai querer abraçar alguém assim, mas é meio fedido, uma flor fedida, assim. Não é tão simples assim, não, mas é meio desgostoso também gostar de alguém assim, né? Eu vou falar que não é tão simples também. Porque é um ser que tá te dando porrada, você tá querendo dar amor, mas ele te dá porrada. E como tu faz quando o ser que é amor tá te dando porrada? É buscar, você vai ter que olhar pra você, mano. Vai olhar se esse ser tá te dando porrada, vai ver os outros ser que tem contigo, vai ver se não tem um avôzinho no teu campo, vai ver se não tem um bisavô, um, sei lá quem tá no teu campo. E vai ver esses seres, vai conversando com esses seres no teu campo, vai trocando, até que esse daí, o brabo, vai ficando mais manso. Vai ficando mais manso, ficar visível. E daí esse ser aí, esse bicho, não é bicho, esse réptil, que tem um monte de humano. Eu sei que no Brasil ainda tá cheio de réptil aqui. Tá cheio. Esse ser, ele vai ficando um pouquinho mais leve. E quando ele vai ficando um pouquinho mais leve, ele vai falando, eu não preciso ser tão bravo assim. E daí quando ele vê que não precisa ser tão brabo assim, ele vai olhando pra ele. Porque ele não olha feio. Se você olhasse pra ele, se o humano começou a olhar pra dentro de si, o bicho que tá dentro do humano, o bicho réptil, vai ver também, olha pra ele, olha, o que que é? Por que eu sou tão ruim assim? Que eu sou tão brabo assim? E daí, o bicho vai pro planeta dele, que é a Terra, na verdade é o planeta dele, mas ele deve ter outro planeta. Ou a gente vai pro nosso planeta? Será que a gente tem outro... Ih, burro. Será que a gente tem outro planeta, já que ele falou que a Terra é o planeta dele? Então, a gente não é da Terra. A gente não é da Terra. Por isso a gente tem acesso fácil a um monte de dimensão. Que ele que falou. Eu tô aqui na quarta dimensão, mas ele falou que tem acesso fácil. Se a gente não é nem da Terra, a gente tá aqui na Terra. Então a gente vai ter que respeitar eles. Não que eles precisam ser bravos com a gente. Mas a gente tem que respeitar eles. Porque a gente tá na terra deles. Então a gente tem que cuidar dessa terra, né? E a gente tá vivendo aqui, então a gente tem que cuidar dessa terra. Eu falei bastante, né? Eu achei que eu não ia falar nada. Eu gostei desse corvaginha. Ela deixou, eu fui falando.
Vamos ver se a Camila vai voltando. Eu acho que aqui, ó, mas é que ele Obrigado, gostou. viu? Esse aqui eu vou voltar, ela volta sozinha aqui, ó. Mas é que tem muita coisa pra dizer, porque ele falou muita coisa que causou um espantamento, então ele tá amenizando o negócio aqui, porque não quer que termine meio ruim, assim. Ele quer amenizar, por isso ele não queria ser o primeiro da fila. Ah, Tá canalizando, tá trazendo. Agora não tô entendendo. não, é canalizar, eu tô canalizando que eu tô. Ele É só porque é muito bom. Só a Camila aqui falando, é muito bom quando a gente traz um ser que nem este senhor que tá comigo de forma leve. A gente abre o nosso canal de canalização e de forma leve ele vai trazendo a informação. Ele gostou do meu corpo, eu gostei de deixar ele canalizando, então por isso aconteceu essa fluidez e muitas informações, porque ele foi entendendo, foi falando com o réptil, foi falando tudo. Ele trouxe muitas informações que ele estava compreendendo. E como tava, pra mim, Camila, tava gostoso essa canalização, bem do jeitinho ali, e ele também tinha gostado desse corpo, então eu deixei, né? Agora aqui sou eu, Camila, só vou fazer uma contagem de 1 até 3 pra ficar aqui, eu completa, né? Retornar. 1, 2, 3. Tá. Eu acho que a entrevista com o Réptil, que era. Eu tava lendo o primeiro Draconian, mas se bem que eu li os do campo, o Gwei, o Draconiano e o Réptil. Eles têm ligações em comum porque eles trabalham juntos. E como. Eles trabalhavam pros répteis e tinha chefe draconiano, mas chegou um outro chefe réptil. Eles têm vergonha de falar dos chefes draconianos, no sentido. Sim. Eles têm essas ligações. E estão junto com os humanos astrais. Este ser aqui, eu que tava canalizando, botar um senhorzinho que eu tava canalizando, ele estava consciente de quem ele era mais ou menos ele teve um lado de aproveitar um pouco a vida. Como ele aproveitou um pouco a vida, este réptil, este grupo de réptil, não pertenceu ao campo dele. Por isso ele trouxe com tanta leveza o que ele viu do réptil. Falei, mas era um ser que não tinha amor, ele trazia. Porque ele não estava no campo, ele estava vendo de fora. Os amigos brigão, basicamente. Tipo aquela pessoa que não se incomoda, que tá de paz com a vida, sossegado, quer brigar, pode brigar. Então, Por assim, isso, ele foi assim, tá assim ainda. por isso ele conseguiu, eu canalizei, ele conseguiu trazer com tanta leveza, porque até então, o réptil que o Fábio estava canalizando era um ser que estava brabo. Ele queria o confronto, mas como o Fábio estava canalizando, eu falei, não, o Fábio aqui, pelo que você trouxe, eu não vou reagir. Você trouxe a tranquilidade, você trouxe a expressão, mas a tranquilidade. Então, como dois seres coexistem numa mesma dimensão, a gente trouxe um réptil extremamente denso, que ele domina a quarta dimensão. Não sei que número da quarta dimensão, porque eu falei, a quarta dimensão alta. Ah, eu não tenho acesso a essa dimensão. 4.7. Ele estava até a 4.7. E um ser que estava super tranquilo, ele sabe que é um desencarnado, sabe que viveu ali, aproveitou. Olha como, mesmo na mesma dimensão, tem seres totalmente diferentes. Então, não existe isso de estou com medo de um ser dominar o meu campo. São parceiros. Pode ser que tenha um ser que nem um réptil e um ser que nem um senhorzinho. Eles estão ali em parceiros. E eles não falaram que são parceiros também para acessar dimensões mais sutis? Na visão deles é assim. Então por quê? Talvez na visão do humano, alguns humanos concebam isso como válido. Cada um vive da forma que considera. Tá, porque pode trazer. Eu estava vendo como uma cidade e as pessoas convivem e tem diversos jeitos de se viver diferentes, de se pensar a vida, de agir na vida, né? Mas eu estava curioso ainda para saber um pouquinho mais como é que você se sentiu canalizando ele. Você falou que era confortável, gostoso, mas ele era simples assim mesmo? Ah, o ser que tava, o senhorzinho. O que será que ele tá fazendo no astral? É que eu vejo ele como um conselheiro, um velho conselheiro. Porque é mediador, na verdade. Sabe quando na mesma dimensão os seres estão em conflito, ele vai lá apaziguar, acalmar, tranquilizar. Então eu sinto que ele tá ali, parece que com uma função
Ele escolheu mais ou menos ter uma função. Não, é uma entidade mesmo da Umbanda, vamos dizer assim? Um velho que parece um jeito de preto velho. Pela forma, pelo jeito. Mas eu não sei que preto velho. Mas é um jeito bem tipo vozão, assim. Que fala, que acalma. Como eu senti a canalização. É essa a informação que eu senti, né? Se é o preto velho, se é outra forma de um ser parecido. Que essa, pelo menos o meu, que eu canalizei era essa tranquilidade. É que eu não acabei, como eu tava canalizando, eu não perguntei pra ele quem ele era. Ele que se apresentou, na verdade, ele apresentou essa tranquilidade do acalmar o outro, né? Esse é o ponto. Sim. Esse é o ponto. Mas chegou a questões profundas que pode ser vistas, de repente você vê numa nova entrevista, uma outra entrevista sobre, afinal, se a gente está de passagem na Terra, se tem outras raças que se dão melhor com essa Terra ou com essa dimensão da Terra e de repente a gente é de uma Terra mais sutil ou de outros planetas que a gente tem mais ligação. Essa informação, A gente se torna bem terrestre, mas terrestre de Gaia também mais sutil, né? essa informação foi nova pra ele, porque ele se deu conta a partir do réptil que ele não era da Terra, mas ele estava vivendo na Terra. Então, quando você está vivendo num local que não é seu, segundo o réptil, não é seu, você tem um maior respeito ainda por esse local. E ele trouxe isso, tipo, amor, ama, respeita ali o ser que tá com você. Você passa a ser desse local também. Você é. Porque um Você ser é. eterno que passou por tantos locais, você se adapta, ama esse local, torna-se esse local para poder, se quiser seguir adiante. É uma possibilidade, né? Sim. Mas é que quando você percebe no aspecto que eu não sou da Terra, eu não sou fixa a este local. Eu não necessariamente tenho a necessidade de estar aqui, permanecer aqui por toda a minha existência. Eu estou aqui de passagem. A Terra pertence a uma parte do meu corpo, de terceira dimensão. Os outros corpos são de outras terras. Se são de outras terras, por que eu não experimentar isso? Por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar com receio desses acessos? Se o réptil falou que o humano acessa quinta e sexta dimensão com a aparelhagem dele ou sem a aparelhagem mesmo, com facilidade, por que eu não vou ver isso ali? Por que eu não vou investigar ou tentar no meu corpo? Tô aqui. O velhinho preto passa que no período do corpo dele, ele tinha acesso, mas era um acesso muito restrito. Era mais formas da natureza, energias, mas era mais o contato com a natureza. Hoje as pessoas têm acesso com facilidade a diferentes formas de vida, diferentes existências. Então, é para se jogar. Claro que se jogando, se conhecendo. Se conheça e se jogue, porque você vai saber quem é, então. Tudo é você. No fundo. Você tem alguma colocação, você, enquanto canalizador, enquanto ouvinte do Preto Velho, do senhor que estava aqui comigo, você tem algum... Como que foi para você escutar? Me inspirei do que você falou agora, de que eu posso experimentar outras existências, o que eu já tive, não lembro, mas que eu posso me projetar, vamos dizer assim, em outras terras, outros planetas, com corpos, provavelmente corpos mais sutis, outro tipo de existência minha. E então eu vi assim, eu moro numa cidade, mas eu sou da cidade ou eu sou do estado? Porque o estado são várias cidades. E eu sou do país, vários estados formam um país, vários países formam o planeta Terra. Então eu posso me identificar como terceira e quarta dimensão, mas eu posso me identificar como terceira e quarta dentro, ou pertencendo a quinta e sexta também. E quinta e sexta, sétima e oitava também. Então eu posso visitar, estar nesses lugares, estando também na Terra. Um exemplo eu não deixo de estar nesses lugares. Um exemplo simples. É só eu me deslocar em consciência, mas eu estarei aqui com o meu corpo. Inconsciência, certo? Um exemplo simples. Eu moro num bairro, numa cidade. Eu achei que a Terra era só aquele bairro.
mas eu descobri que é uma cidade grande, agora eu vou explorar essa cidade. E daí eu descobri Não precisa que a ficar de morar no cidade... Não, eu descobri que a cidade pertence a um estado. Eu não sabia disso antes. Como eu fui para a escola, que dali eu entendi que, olha, é um estado. Ah, então eu tenho total liberdade de transitar entre todas as cidades do estado? Sim, você pode, porque você pertence a esse país e é livre para você andar para onde quiser. Então você, depois de transitar pelo seu estado, você percebeu que tem vários estados com várias cidades e você fica assim, então eu posso transitar por esse país, por todos esses estados, por todas essas cidades? Pode. Porque é livre, você tem a liberdade e pertence a você, pertence ao seu bairro. O país pertence ao seu bairro, o bairro pertence a esse país, então você é livre para transitar. Isso não é só um deslocamento geográfico, assim, né? Eu posso visitar o parquinho do barco, eu posso visitar o parque municipal, posso visitar um parque estadual ou nacional que é enorme. E tudo isso pode ser visto como dimensões. Sim. Eu não preciso visitar, eu posso visitar outros planetas, mas eu posso visitar outra dimensão desse planeta, que é da Terra. Daí fica interessante toda essa multiplicidade de possibilidades. Tem essa multiplicidade e também tem um exemplo desse que você trouxe. Ah, mas eu não quero sair da minha cidade para visitar tudo isso. Eu quero conhecer o Brasil a partir da minha cidade. E daí você conhece através dos parques. O parque municipal, conheço a minha cidade. O parque estadual, conheço o meu estado. E o parque federal, conheço parte do Brasil. Não necessariamente você saiu da sua cidade Também, né? De Sim. outros lugares. Não necessariamente você saiu do seu município ali, mas você conheceu outras formas de cuidado, porque o responsável pelo parque municipal é a prefeitura, o outro é o estado, então é diferente. Mesmo sendo no mesmo espaço geográfico, eu quero ficar aqui sentado. Você vai conhecer, é diferente. Entendi que é geograficamente possível e multidimensionalmente. Que você tem outros corpos. É só a percepção. Por que a gente não percebe outros corpos? Porque a gente nem se dá conta do tamanho do universo dos planetas. Se a gente se desse conta do tamanho que é o universo, da quantidade de planetas que tem, a gente olharia pra gente, pelo menos no meu caso, assim. Mas se é tão grande lá fora, será que não é tão grande aqui dentro também? Será que não tem outros corpos também que acessam outros planetas? Por que eu estaria só em um planeta? Por que eu estaria só no parque municipal, sendo que o parque estadual? E aqui do lado, 2 passos, eu chego no parque estadual. Mas eu nunca entrei, eu só passei na frente, assim, eu meio que passava assim, eu não quero ver isso, eu não quero ver esse meu corpo de quarta e de quinta dimensão, eu não quero ver esse parque municipal, esse parque estadual. Daí o parque federal foi, eu vou ver meu corpo de sétima dimensão. Ai, é muito grande, é muito expansivo, eu posso fazer uma grande festa, um piquenique, encontrar muitas pessoas diferentes ali. Mas não, Deus livre eu passar ali. Por que não? Tá disponível, fácil, andando ali. Não precisa nem de carro, vai andando que você encontra. Parques, cidades, draconianos, zeladores não, zelador no parque. Eu sou. Me batizaram como Camila Cósmica, então eu tô aceitando. No Desmistificando a Mediunidade, através da autorresponsabilização. O que seria a autorresponsabilização? A gente vai vendo em cada programa um aspecto diferente da autorresponsabilização. Não se prenda à forma, não se prenda ao ser que veio se comunicar, não se prenda ao ser que apareceu nessa entrevista, mas leve com você a mensagem que o ser está trazendo. Leve com você a informação que ele está querendo trocar. Porque todo ser que está aparecendo aqui, a forma que vai aparecer aqui, ele vai aparecer extremamente transparente. As entrevistas vão ter essa pegada de transparência. O ser vai estar da forma nua e crua que ele é. Ele não está sendo um ser mau, não está sendo um ser bom. Ele está sendo apenas o que ele consegue, o que ele entende que ele é. Então não se prenda à forma, mas sim a mensagem, a informação que está sendo trazida aqui.
Porque é muita coragem em ser aparecer aqui e mostrar a cara dele. Eu tô aqui, mas eu sustento quem eu sou e eu sou assim, pronto, acabou. Tá tudo certo. Ele entende a existência dele. Tá tudo certo. A gente tá aqui como um bate-papo tranquilo. Estou aqui com o Fábio. Encerramos o programa de hoje. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Para pessoas sensíveis ou médiums, recomendamos que faça uma contagem, caso sinta alguma conexão. Volte ao seu centro e se desconecte. 3, 2, 1. De 5 até 1. O quê? Por não poder contagem, mas o subalterno empregado lá do chefe réptil que veio, que tinha ansiedade, ele apareceu de novo aqui. Como se ele quisesse ajuda, né? Eu vou fazer uma contagem, então. Primeiro para ele, eu vou fazer uma contagem e vou abrir portais. E se ele achar que tá apto para ir nesses portais, ele vai. 3, 2, 1. Ele tem alguma coisa? Já foi? Bem rápido. Foi? Primeiro portal que abriu, ele não queria mais ficar aqui. Falou, Ele já tava de saco cheio, né? ainda ia ser castigado pelo chefe. Então ele se mandou. Adquira o Manual do Humano Cósmico, onde tem todo o conhecimento deste episódio. No link da bio, você vai encontrar as informações sobre este manual da TPC, do Humano Cósmico, que é o nosso livro digital, nosso e-book.